Oi, mulher, tudo bem? Como estamos aí? 5 dias de vídeo direto. Tô até assim emocionada, né? Mas vamos lá. Hoje eu deixei ontem lá no meu Instagram uma caixinha aberta para vocês mandarem um pouquinho do conteúdo que vocês querem ver aqui. E eu recebi algumas mensagens, né, sobre produtividade e como dar conta de tudo. Eu quero começar esse vídeo já dizendo para você que essa palavra dar conta de tudo, ela é muito pesada. A gente nunca vai conseguir dar conta de tudo. Nós temos que ter algumas prioridades. Muitas pessoas olham para o meu dia a dia, né, acompanham o meu dia a dia e acabam me vendo como uma pessoa muito produtiva. E eu confesso que eu não tenho essa visão de ser tão produtiva. Eu sempre acho que eu preciso fazer mais e que eu consigo fazer mais. Só que realmente eu estudo muito sobre produtividade, é um tema que eu gosto bastante e não só estudar, eu também aplico vários métodos que eu vou aprendendo para que eu consiga chegar cada vez mais perto do meu objetivo. E assim, mulher, a minha rotina não é diferente da sua. Eu também cuido de casa, filho, marido, tenho vida pessoal, eu preciso cuidar de mim, preciso tirar um tempo para ter essa qualidade de vida melhor. Só que assim, durante muito tempo eu procrastinei muitas coisas e perdi o meu tempo com várias outras, por não entender quais eram as minhas prioridades. Hoje, a minha rotina, eu posso dizer que ela é muito mais leve do que era há 3 anos atrás, por exemplo. Eu tomo conta de 2 negócios. Para quem já acompanha a minha rotina sabe, eu cuido dos cursos e também cuido da loja. Sozinha? Não. Nos cursos eu tenho o Diego que me ajuda e aqui na loja eu tenho o Renato e o Cauã. Nós somos uma equipe pequena e dar conta de tudo o que precisa exige muito do meu comprometimento. E esse é o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui. Você realmente é comprometida com o seu negócio? Você realmente quer que isso aqui se torne futuramente algo que você possa dizer, isso aqui é uma empresa? Isso aqui traz o sustento para minha casa? Porque se não houver comprometimento, primeira coisa, você vai fazer o que dá. E assim, ontem foi um dia em que eu tinha que resolver muitas coisas na rua e eu estava com muita dor de cabeça. Cheguei em casa por volta de 2 horas quase, era 1 e pouquinho. E aí eu pensei, né, eu vou tomar um banho e vou dar uma descansada. Só que o comprometimento com o meu negócio, ele precisa ser sempre em primeiro lugar. Aí ao mesmo tempo que eu pensei, eu vou parar, eu vou descansar, eu também pensei, se eu estivesse trabalhando fora, se eu estivesse numa CLT, por exemplo, e assim, eu estava com dor de cabeça, mas era uma dor de cabeça não ao ponto de eu ter que deitar, ficar no escuro com uma crise de enxaqueca, por exemplo. Era aquela dorzinha que estava incomodando, que ficou o dia todo. E aí eu pensei, se eu tivesse numa CLT, eu iria embora para perder o meu dia, porque eu não conseguiria um atestado com essa dor de cabeça. Eu permaneceria no meu local de trabalho e aguentaria até dar horário. E por que no meu negócio eu não faço isso? Porque que no meu negócio a prioridade vai ser sempre a situação e nunca o negócio. Aí o que eu fiz? Fui lá, tomei um remédio, tomei um café e fui trabalhar. Fui produtiva como eu sou geralmente? Não. Eu estava mais lenta. Eu me comprometi a pelo menos terminar 2 tarefas que eu precisava ali, que era mais urgente. E muitas vezes isso acontece, isso aqui é só um exemplo, mas muitas vezes isso acontece toda hora. Você tem uma roupa para lavar, uma casa para limpar, tudo isso é mais prioridade do que o seu negócio. E se você chegar aqui na minha casa, você vai ver que eu sou organizada. A minha casa, ela está sempre limpa. Porém, ela não é a minha prioridade. A casa, ela tem o seu tempo e ela tem que ser mantida dentro desse tempo. As obrigações que eu tenho ali, elas precisam ser feitas. E como eu me incomodo muito de ver as coisas fora do lugar ou bagunçada, eu tenho que me manter organizada. Senão, eu não consigo dar conta. Seja arrumada primeiro para depois você ser organizada. Arrume seu guarda-roupa, arrume gavetas, armário, geladeira, tudo que você puder arrumar, você vai arrumar. Tudo num dia só? Não, você vai escolhendo os dias. Eu faço muito isso. Então, na segunda-feira, eu dou uma geral no meu guarda-roupa. Na terça, eu dou uma geral nos armários. Na quarta, uma geral na geladeira. Só que como eu sou arrumada, a organização ela é muito mais fácil. Tirou uma coisa do lugar, coloca. Tenha hábitos que vão te favorecer. Não acumule louça em cima da pia.
Não deixe um banheiro sujo. Por quê? Banheiro sujo e louça na pia, a gente tem aquela sensação de casa totalmente bagunçada, suja. Então isso me incomoda muito. Duas prioridades que eu tenho sempre é cozinha sempre arrumada e banheiro sempre limpo. Tendo essas duas coisas, a gente já tem mais leveza. Eu levanto da minha cama, antes de sair do meu quarto, eu já arrumo a minha cama. Se tiver alguma roupa, alguma coisa jogada ali pelo quarto, eu já guardo ali na... Gente, eu não levo nem 5 minutos para fazer isso. Um aspirador no quarto, eu comprei aqueles aspirador de vassourinha, né? Eu quero até comprar aquele robozinho. Eu fico meio na dúvida, né? Porque uns falam que é bom, outros falam que não é. Se você tiver, já deixa aqui pra mim a sua opinião, porque vai me ajudar bastante. Então, dentro dessa organização, que eu não levo 5 minutos, eu vou mantendo as coisas organizadas. Gente, você não leva meia hora pra fazer isso. Focada. Agora, se você pegar o aspirador e começar a olhar no celular, aí você fica aqui, já passou os 20 minutos. Tem que ter foco. Então, a parte da manhã, assim que eu acordo, muitas vezes eu faço isso até antes do meu café, porque eu gosto do meu café mais tranquilo. É a parte onde eu guardo o meu tempo. E isso que eu quero trazer para vocês também. Tenha um momento em que você seja mais tranquila, que não tenha tanta pressão. Para mim, esse momento é o meu café. Eu gosto de fazer o meu café, eu gosto de sentar, ler meu devocional, prestar atenção na vida, no que está acontecendo, nos meus pensamentos. Eu gosto de ficar aquele momento à toa. E eu passo geralmente 1h e 20 do meu dia ali naquele momento. Só que isso é programado. Para eu ter essa 1 hora, para conseguir tomar esse café tranquilo, eu preciso adiantar e ter prioridades em outras coisas. E não enrolar e nem perder tempo com outras. Tem esses momentos porque isso vai te servir como uma recompensa. Eu tô correndo aqui para fazer isso, mas logo eu vou sentar e vou tomar o meu café. Quando eu estou lá nessa organização, eu já vou deixando as coisas. E é lógico, a sua rotina, ela vai modificando toda a sua casa. Se as pessoas aí que estão com você, às vezes não te ajudam, né? Ai, meus filhos não me ajudam, meu marido não me ajuda. Eu tenho certeza que a partir do momento que eles começarem a perceber que tá tudo organizado, eles vão começar também a mudar os hábitos. Vai conversando. Gente, eu preciso da colaboração de vocês, eu tô trabalhando, tal. Porque muitas vezes a sua família não vê o seu negócio como um negócio, porque você não passa essa responsabilidade também. Esse comprometimento, esse profissionalismo. Você também leva de qualquer jeito. Aí como que você quer respeito se você mesmo não dá o respeito ali no seu negócio? Depois disso, aqui em casa a regra é clara. Tirou do lugar, coloca. Tá bagunçado? Arruma. Independente se fui eu ou se foi outra pessoa que fez a bagunça. Tem um chinelo no meio da casa? Pega e coloca no quarto de quem é. É simples. São pequenas atitudes que vão ajudando e vão compondo o nosso dia. Eu tenho os dias de manutenção aqui em casa. Então, geralmente, como eu deixo tudo sempre muito organizado, não é aquela faxina necessária. Eu não faço uma faxina em um dia. Eu vou fazendo a manutenção e vou organizando e mantendo sempre limpo e arrumado. Na quarta-feira, geralmente, eu tiro 2 horas do meu dia para fazer uma manutenção na casa. Tem um problema muito sério comigo nesse ponto, né? Porque você pode estar se perguntando assim, Ana, mas você não tem ninguém para te ajudar? Eu tenho a minha mãe, né? A minha mãe sempre me ajuda aqui. Só que a minha mãe, ela passa um tempo no Paraná e um tempo aqui. E essa rotina a gente mantém mesmo com ela aqui ou não. Pra quê? Pra que também fique leve pra ela. Ana, mas não seria ideal você ter uma pessoa pra fazer isso? Seria, gente. Porém, eu sou muito chata. Eu não gosto, não é nem não gostar do trabalho da pessoa. Eu não gosto de pessoas diferentes dentro da minha casa. Não me sinto bem, não me sinto confortável. E tá tudo bem também. Vou me virando dessa forma. E eu cuido de tudo, gente. Cuido de casa, cuido da manutenção, eu cuido da roupa, eu cuido de tudo. E dá tempo de fazer isso, se mantendo arrumada e organizada. Qual é o grande problema e o que virou essa chavinha na minha vida? A partir do momento que eu entendi que isso aqui não é para ser pesado. Cuidar da minha casa, para mim, é um prazer. Quando eu tô cuidando da minha casa, eu tô agradecendo a Deus por tudo que Ele já me deu. Por muitas vezes eu olho o piso que eu quis, Ele me deu. Né? A casa que eu quis, Ele me deu. Então, não é a casa dos sonhos talvez para você, mas é a minha casa dos meus sonhos, é o meu lar, é onde eu tenho paz, é o lugar que a gente mais passa tempo. Nós amamos. Aqui em casa, nós somos todos caseiros, né? Graças a Deus não tem nenhum aí que vai fugindo dessa rotina. Nós gostamos de estar em casa. O ambiente da nossa casa, então manter a casa arrumada, organizada, cheirosa, faz bem, é gostoso, traz aconchego.
E como eu gosto muito dessa rotina, eu tenho prazer em fazer tudo isso. Para mim não é um peso. Sempre foi assim, Ana? Claro que não. Muitas vezes eu também reclamava, eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Hoje não, eu mudei a forma de pensar. Quando eu tô fazendo ali, que eu tô organizando, eu já fico pensando como vai ficar bom e como vai ficar mais gostoso a nossa casa depois disso. Quando a gente vai fazer alguma reforma, alguma coisa, eu sempre fico com esse pensamento, vai ficar muito melhor. Aqui vai se tornar um ambiente ainda mais favorável pra gente. Então procure olhar e ser grata pelo aquilo que você tem. O seu espaço onde você trabalha. E quando eu falo espaço, gente, não é um lugar, um cômodo. Talvez a sua realidade de hoje é a minha, que foi há 12 anos atrás. Dentro do quarto da minha casa, dividindo ali entre ateliê, quarto e tudo mais. Só que ali era o espaço que eu tinha para trabalhar. Muitas vezes eu chorava por não dar conta de manter aquilo organizado da forma que eu gostaria. Mas foi uma fase, isso passou. E se você continuar lutando e trabalhando, também vai ser uma fase aí na sua vida. Aqui a gente hoje tem que manter as coisas da melhor forma possível, mudando a sua mentalidade. Talvez o que você tem não é ainda melhor porque você não dá valor. Se você não é grata no pouco, você também não vai ser grata no muito. Você ainda não está preparada para receber tudo o que Deus tem planejado na sua vida. Por quê? Porque você ainda não soube apreciar e agradecer aquilo que você tem hoje. As situações que a gente vive, gente, nada é pior do que uma sensação de não ter mais solução. Como que eu posso explicar isso da melhor forma? Ultimamente eu tenho trabalhado muito a minha mente nesse sentido, de olhar os problemas de outras pessoas e analisar com a minha vida. Às vezes eu tô reclamando de alguma coisa que é muito pouco, aí eu penso num problema que eu ouvi de alguém que está passando por uma situação, ou que eu vi um vídeo de uma situação muito comovente, e a minha vida sempre é melhor. A partir do momento que eu olho, que eu começo a perceber, os meus problemas são pequenos, são problemas que eu consigo resolver. Por exemplo, a morte. Para a morte a gente não tem mais solução, acabou. Então, nada mais importa tanto, não dê mais tanto atenção às coisas, tudo a gente consegue resolver. Você tem saúde, sua família tá bem, os seus entes queridos aí, o pessoal que você convive, tá todos bem com saúde? Então todos os outros problemas a gente consegue resolver. E começa a ter essa leveza, começa a mudar, porque tudo isso vai influenciar na sua rotina. Vai influenciar no seu humor, na sua disposição. E quando a gente fala nessa organização de vida, não tem como separar do trabalho. Se você não tem uma vida organizada, o seu trabalho vai ser só o reflexo disso. Se você é desorganizada na sua casa, na sua vida, o seu trabalho é mais um ponto desorganizado. Eu gosto muito de pensar que o meu trabalho é a fonte que vai me ajudar a chegar onde eu quero. É o meio. Então, eu não posso deixar isso aqui de lado. Tem que ter importância na minha vida, tem que ter comprometimento. O que eu faço aqui reflete em tudo o que importa para mim. Então, o meu trabalho ele tem que ser feito todos os dias, estando animada ou não, estando motivada ou não, estando bem ou não. O meu trabalho é minha prioridade e ele tem que começar a fluir. Uma coisa que eu comecei a perceber, que eu me tornei muito mais produtiva, foi a partir do momento em que eu parei de programar muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito planejadora. Eu ficava horas e horas e eu gostava disso, de sentar e programar e fazer e colocar aqueles planejamentos perfeitos. Só que isso não se cumpria. Por quê? Eu, ao mesmo tempo que eu olhava aquele planejamento feito, eu ficava colocando algumas objeções, me dava preguiça de executar. O que eu transferi? Eu comecei a viver um dia de cada vez. O que eu consigo fazer hoje? A minha semana, então eu faço da seguinte forma. Eu uso a agenda, como eu já falei pra vocês. Inclusive toda a minha papelaria é da Júlia. Ainda esse ano a gente vai ter um vídeo sobre planejamento de 2025. E eu uso a papelaria da Júlia, vou deixar marcado aqui abaixo pra você, o Instagram dela. Dá uma passeada por lá. Ela trabalha com uma papelaria muito funcional e eu gosto demais disso. Então aqui dentro do meu planner tem aqui, ó, prioridades da semana. É um campo bem pequenininho aqui. São 5 linhas, 5 tópicos. Esses 5 tópicos são as minhas prioridades. Então toda semana eu tenho as prioridades da semana e eu foco nessas prioridades referente ao meu trabalho.
Só que aqui eu também coloco vida e trabalho. Para mim, gente, não existe um planejamento só do meu trabalho. Tá sempre a minha vida envolvida. Então eu faço sempre esse planejamento. Aqui no caso dessa semana, de 18 a 24 de novembro, quais foram as prioridades da minha semana? Exercício e organização, porque eu estava com muita coisa desorganizada. Um exemplo, meu guarda-roupa, eu arrumo quase toda semana e toda semana ele tá bagunçado. Mas toda semana tem que estar organizado. Então, a minha organização, o meu devocional e o meu café, porque na semana passada eu não consegui fazer isso todos os dias. Essa semana já foi prioridade. Divulgar a loja, porque a semana que vem eu tenho campanha, então também foi uma prioridade para mim. E os vídeos do YouTube, porque todos os dias eu fiz vídeo aqui. Essas foram as prioridades da semana. Só que eu fiz muito mais coisa do que isso. Só que eu foquei naquilo que eu precisava. Quando você tem alguns pontos em prioridade, você vai perceber que vai sobrar tempo, porque você vai executar aquilo que é prioridade e ainda vai sobrar tempo para você fazer outras coisas. A organização, ela é feita individualmente. O que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para você. E você tem que colocar isso em prática para ver o que funciona para você. Todos os dias, mantenha a sua rotina acrescentando ou removendo alguma coisa. Hoje eu fiz a programação desse jeito, deu certo? Ok, amanhã eu vou continuar. Não deu? Então eu vou eliminar o que não deu e amanhã eu vou fazer de forma diferente. Tem que ser leve e tem que ser gostoso você fazer o que você faz. Não adianta você começar o seu dia cheia de imposição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, eu tenho. Não vai funcionar. Tem que encontrar um meio disso se tornar algo leve e gostoso para você fazer. Gravar vídeos, por exemplo, faz parte do seu trabalho. Só que talvez seja uma parte que você odeie, que você não tem familiaridade, que você não gosta, que você não acredita. Você tem que encontrar uma forma de fazer isso e ser bom para você também. Quer mudar o seu perfil do Instagram? Começa hoje, faz um tempo. Mudou alguma coisa? Não, então vou fazer diferente. Para de querer fórmula mágica, para de querer encontrar o resultado perfeito. Você só vai ter os resultados quando você começar a executar. E é assim, último tópico para a gente falar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, que já ficou longo. Eu quero muito que você pare de se comparar com outras pessoas. A sua rotina é única e ela é sua. Você tem prioridades que outras pessoas não têm. Por exemplo, você tem filho pequeno. A sua prioridade vai ser a maternidade. Os seus filhos, eles precisam de você nesse momento. A grande parte do seu tempo vai ser dedicada aos filhos. Isso já passou na minha vida. Hoje, o Cauã, quando eu comecei no artesanato, o Cauã tinha 1 ano e 8 meses. A prioridade da minha vida era ele. Então, assim, eu conseguia trabalhar, sim, aquela época eu me esforçava muito mais. Até porque era o começo do meu negócio e também porque eu não tinha o meu tempo. O dia não era livre para trabalhar. Eu conseguia fazer muita coisa durante o dia, porque o Cauã sempre foi uma criança muito tranquila. Se você deixasse ele brincando ali, eu ia brincando com ele ao mesmo tempo que estava trabalhando e ele deixava que eu fizesse muita coisa. Mas talvez a sua rotina seja totalmente diferente. Às vezes você não tem só um filho, você tem 2. Ou 3, ou mais. Então a sua rotina, ela é diferente. As suas prioridades são diferentes. Só que o seu comprometimento também tem que ser dobrado. Porque além de tudo isso, você sabe que aonde você quer chegar. E você tem um motivo a mais, que é os seus filhos. Você está fazendo tudo o que faz para dar uma vida melhor para eles. Para conseguir fazer coisas que talvez vocês não conseguiriam se você não trabalhasse. Então, hoje, as suas prioridades são diferentes. Então, como você consegue melhorar a sua rotina com isso? Hoje, nós perdemos muito tempo com os ladrões de tempo, que são séries em Netflix, televisão, celular. A gente acaba distraindo com facilidade usando isso aqui hoje em dia. Tudo é mais gostoso do que o trabalho. As prioridades começam a mudar. Então, analisa aonde você está gastando o seu tempo e como você está gastando o seu tempo. Eu espero que esse vídeo te deixe mais leve e ao mesmo tempo motivada a querer fazer, a transformar a sua rotina e ser muito mais produtiva, dando valor realmente naquilo que precisa ser dado. Tendo tempo para você, tempo para a família. Hoje eu posso dizer para vocês que a rotina que eu consegui construir aqui tá perfeita para o meu estilo de vida. Todos os dias, 6 horas da tarde, da noite, eu já não estou trabalhando mais. Eu estou cuidando da janta, eu estou cuidando da minha família. Outra coisa que virou prioridade para mim é a nossa alimentação.
durante muito tempo a gente viveu muito de besteira. Isso prejudicou demais a nossa saúde. Por ser mais prático, mais rápido, né? Mais gostoso. Só que isso é uma responsabilidade minha. Ah, mas todo mundo tem. Não, gente, na minha casa, a responsabilidade da alimentação eu pego sempre pra mim. Porque é uma forma de demonstrar também o amor que eu tenho por eles. Cozinhar hoje, pra mim, é mais uma linguagem de amor, né? Eles gostam muito da minha comida. Eles gostam muito de quando eu faço. Então, preparar aquilo eu faço com muito carinho. E antigamente eu faria qualquer coisa, né? Porque, tá muito corrido. Hoje não, hoje isso já é uma outra prioridade. Tanto pra mim, que já, né, tô chegando aí aos 40, tem que mudar a alimentação, quanto é o momento que a gente tem também pra ficar juntos. Então são várias coisas que a gente vai alterando e que vai mudando a sua rotina para melhor. Eu quero muito que você me conte aqui se você se sente produtiva ou se você se sente perdida com esse tema. Futuramente eu vou trazer vídeos mais técnicos para vocês aqui, com passo a passo de como fazer algumas coisas. Mas antes eu quero que você tome consciência e analise o que é de fato prioridade para a sua vida e o que você vai levar, né? E o que você está fazendo com o seu tempo. Porque, gente, é um reloginho que não para mais, né? Já vai. Ele começou a contar a partir do momento em que nascemos. E ele não vai parar para a gente poder se organizar. Ele vai continuar correndo. Talvez hoje você tenha chegado numa maturidade que você olha e fala assim, nossa, eu podia ter feito muito melhor. Se eu tivesse tal idade, eu poderia ter feito muito mais. Eu tenho essa sensação e eu tenho só 39 anos. Mas eu já tenho muita sensação. Se eu tivesse dado prioridade a outras coisas no passado, hoje eu estaria muito mais além. Se eu tivesse feito diferente, mas tudo isso a gente ganha como experiência e não tá tarde, a gente pode mudar a partir de hoje. Então o objetivo desse vídeo é deixar você mais leve e mais motivada para cuidar da sua rotina. Um beijo e a gente se vê na segunda-feira. Vamos descansar esse final de semana e na segunda-feira a gente se vê com vídeo aqui nesse canal. Aproveita, se você não viu os vídeos da semana, faz um Anaflix, assiste todos os vídeos e aí na segunda-feira a gente continua esse bate-papo que tá muito gostoso e leve. Um beijo, a gente se vê lá.